8 senadores e 55 deputados pertencem à maçonaria no Brasil. A ação política da organização é muito antiga e foi determinante em alguns momentos históricos do país, entre eles a independência. Nós vamos conversar com o historiador e professor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marco Morel. Professor, a edição da revista Nossa História, do mês de junho, dedicou uma série de artigos à maçonaria. Qual que é a importância? Um deles é o artigo do senhor. Qual é a importância histórica da organização no país? A maçonaria teve um peso muito importante na história do Brasil, sobretudo, forma mais marcante, na época da independência. Pode-se dizer que o principal espaço de articulação política que permitiu a separação do Brasil de Portugal foi a maçonaria através do Grande Oriente Brasileiro, né? Então, isso em si já justifica um lugar importante na história do Brasil. Como é que foi essa atuação? A primeira loja maçônica foi fundada no Rio de Janeiro em 1801. Como é que se organizou o poder político da maçonaria no Brasil? Certo. Antes, rapidamente, para situar, para entender como é que funciona um pouco, ou como funcionava na época, no final do século XVIII, começo do XIX, a maçonaria, é importante ter claro que não existia um centro possante, um centro único, hegemônico, inteiramente homogêneo, que era a maçonaria. A maçonaria é mais uma forma de organização, uma concepção de organização que se espalhou pelo mundo inteiro, através de lojas, de símbolos, de rituais, de determinadas práticas. Então, não existia um centro possante maçônico com superpoder. Isso é uma lenda, né, que se criou. Mas, então, essa concepção de organização chega ao Brasil no começo do século XIX, né? A primeira loja maçônica, comprovadamente, com documentos que sabe que existiu, foi em 1801, uma loja chamada Reunião, no Rio de Janeiro. Se fala muito da Inconfidência Mineira, etc., mas não há prova documental sobre isso. Então, mas há sociedades secretas anteriores a essa. Sociedades secretas, associações, clubes, mas não necessariamente maçônicos, tem essa distinção, né? No seu artigo, o senhor fala que a maçonaria teve desempenho significativo nos primeiros esboços de modernidade política, tanto das independências nacionais americanas, como na crise dos absolutismos europeus. Então, essa posição política já era anterior, né? Qual foi a importância da maçonaria, por exemplo, na Revolução Francesa? É verdade. Desde a Revolução Francesa até antes, né, preparando a Revolução Francesa, a maçonaria, para usar a expressão assim, né, de um filósofo, ela vai ser parte do reino da crítica, né? Vai se criar a cena pública no final do século XVIII, começo do XIX, com a crise do absolutismo, começa a se transformar, o poder absolutista começa a entrar em crise, a ser questionado, e os dois principais espaços, né, de questionamento desse poder era a imprensa e as associações. E muitas vezes estavam vinculadas também, muitas vezes vinculadas, né? As formas de associação novas, modernas, né, que surgiam, e a imprensa como um espaço de embate político, onde de formação de opinião. Estavam representadas, né? Exatamente. E a maçonaria foi talvez a principal dessas associações modernas, né, de espírito até certo ponto democrático, que surgiram nesse momento. Na Revolução Francesa, por exemplo, eu costumo até falar no plural, as maçonarias, porque são várias, né? Nunca é uma só, dificilmente é uma só. A busca de fraternidade, né, nem sempre é perfeita. Então, as maçonarias tiveram um papel importante na Revolução Francesa e na derrubada da monarquia. Inclusive, vários nobres participavam da maçonaria e, através deles, influenciaram a Revolução Francesa e apoiaram a Revolução Francesa. Então, sem dúvida, os clubes patrióticos, associações, eram uma das formas novas, né, de participação política que surgem nessa época e vão ser trazidos para o Brasil também, a partir do começo do século XIX. É possível falar em uma ideologia maçônica? Olha, na verdade, eu acho que não existe tanto uma ideologia maçônica, porque as maçonarias, né, estavam presentes na sociedade e eram influenciadas pelas diversas forças. Então, desde dessa época do século XVIII, XIX até hoje, você tem uma diversidade grande de posicionamento político entre os maçons, porque a maçonaria não é uma ideologia, ela é mais uma concepção de organização, uma forma de organização com símbolos, com rituais, mas dentro disso ela é atravessada pelas diferentes ideologias de cada época, né? Então, nós acho que não existe uma ideologia maçônica, mas existe uma especificidade, uma forma específica de se atuar coletivamente, que é ser maçom, dentro das diferentes ideologias que existem em cada época. A relação entre maçonaria e revoluções. Isso é um ponto muito interessante, porque, na verdade, há essa ideia de que, pelas maçonarias terem representado esse embrião do reino da crítica, da modernidade política, do fim do absolutismo,
têm a tendência a se associar que elas seriam revolucionárias. Algumas lojas, alguns maçons eram, outros não. Na verdade, havia mais a tendência para um gradualismo evolucionista. O que quer dizer gradualismo? Gradualismo evolucionista é que as pessoas da sociedade iriam melhorando gradualmente, de forma paulatina, aos poucos, iam evoluindo até atingir a perfeição universal, que seria o objetivo maçom. Então, e aí as revoluções seriam desnecessárias. Muito menos do que ruptura, né? Em vez de ser uma ruptura, seria muito mais a ideia de gradualmente você se aperfeiçoando através de hierarquias e da esclarecimento e da iluminação. Então, esse é o objetivo principal dos maçons, que era a perfeição, né, e a razão universal, a perfeição universal. E através da razão, dificilmente se chegaria através de revolução. Alguns eram revolucionários, outros não. Eram mais, assim, evolucionistas nesse sentido. Né? Mas tiveram participação nos movimentos revolucionários. Sem dúvida. Tanto na Revolução Francesa, né, como eu citei agora há pouco, como na independência da América Espanhola e também na independência do Brasil, houve a presença muito constante na cena pública. Né? E o que estava em jogo na época, se fosse um movimento de ruptura, uma luta armada, eles entravam nisso também. Né? Professor, quais são as características centrais do pensamento maçônico? As características centrais, né, do pensamento maçom, que eu assinalei agora há pouco, nessa época do surgimento da maçonaria, sobretudo, é a busca de perfeição e a busca da razão. Né? Isso se dava, paradoxalmente, através do segredo, né, e através de uma hierarquia. Onde como assim o segredo? O segredo, inicialmente, tinha uma justificativa, que as pessoas precisavam se proteger da obscuridade, das trevas, né, no sentido de uma linguagem figurada, da repressão, né, ou de um mundo impuro, para elas poderem libertar o mundo. Então, era um paradoxo de que as luzes só poderiam florescer à sombra. Né? Daí a ideia de segredo. A sombra seria o segredo. A sombra seria o segredo. Né? E a ideia, então, de que esse é um paradoxo, porque, por um lado, você quer expandir o que chama as luzes do saber, da razão, da civilização, e, por outro lado, se busca o segredo. Isso vai deixar uma marca, esse modelo maçônico do segredo, nas futuras organizações políticas, né, que são vanguardas, que se julgam vanguardas iluminadas, vanguardas esclarecidas, que querem mudar o mundo, mas que são, ao mesmo tempo, apartadas, separadas desse mundo. Né? Se acham melhores do que o mundo por serem mais esclarecidas do que ele. Né? Mas, assim, do que o senhor está falando agora? Agora eu falei que o modelo maçônico... Não, assim, você está falando de como se fosse uma elite, né? Isso. Que, iluminada, que estaria que se acha iluminada. Do mundo. Isso. Queria que o senhor explicasse melhor como é que era possível a interação política no mundo com esse conceito. Isso, na verdade, é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, é uma ideia de formação de quadros, né, de se fazer laço de solidariedade, formação de quadro político, de se criar laço de solidariedade, e, ao mesmo tempo, de você se separar, né, se destacar. Eu sou melhor do que o mundo e vou libertar o mundo. A ideia da filantropia, por exemplo, que é muito próxima da maçonaria, é justamente a ideia de quem tem, dá para quem não tem. Né? No caso, quem tem o saber, quem tem a razão, quem tem a luz, quem tem a verdade, dá para quem não tem. Tem uma certa mística, né, em torno disso. E aí isso era essencial, né, nessa época para se definir essa identidade maçônica. Né? São os esclarecidos, os iluminados, que ao mesmo tempo tinham que se proteger, né, através do segredo. Esse segredo virou um modelo, de certa maneira. E, por outro lado, eles tinham uma atuação mundana, né, muito forte, dentro da política, das revoluções, e do parlamento e tudo isso. Eu não sei se é no artigo do senhor, mas um dos artigos da revista fala da filantropia como construtora de laços de clientela na sociedade colonial brasileira. Como é que foi isso? É verdade. A filantropia da maçonaria, né? Dentro da maçonaria. Porque existiam várias práticas que, nesse final do período colonial, no Brasil, começo da fase nacional, várias práticas sociais. A filantropia é uma delas, a caridade cristã, outra, uma forma mais tradicional, né, das ordens religiosas, das irmandades, a fraternidade revolucionária, ligada à igualdade e liberdade da Revolução Francesa, e a filantropia não era nem a tradicional caridade cristã, nem a fraternidade igualitária revolucionária. A filantropia era essa ideia de aqueles que possuem luz, saber, a verdade, a razão, serem os detentores desse poder simbólico e transmitirem isso para outras pessoas escolhidas.
Isso, então, era um pouco essa a filosofia, vamos dizer assim, maçônica, né? Agora vamos conversar sobre como é que foi a maçonaria, né, como é que foi a participação da maçonaria no processo de independência do Brasil. José Bonifácio foi grão-mestre. Foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, né? Esse Grande Oriente Brasileiro foi criado em 1822. Foi um espaço político assim, vital para a independência, porque na época do absolutismo, você não tinha partido político, como tem hoje, associações políticas. Então, a forma que essas elites, né, buscaram de se reunir, de se agrupar e articular a independência do Brasil foi dentro desse espaço maçônico. Publicamente a discussão era ilegal. Exatamente, publicamente era uma discussão ilegal. Então, esse espaço maçônico ficou sendo a possibilidade, naquele momento, de aglutinar forças diferentes, contraditórias e tudo, para se articular politicamente a independência. Tanto que o próprio Dom Pedro I vai participar também da maçonaria. E de uma participação super curiosa, né? Como é que foi a trajetória de Dom Pedro I dentro dizer da maçonaria? Que o Dom Pedro I no maçom teve uma presença fugaz e fulminante, né? Fulminante para a própria maçonaria. Porque em 2 meses e pouco, ele passou de iniciante a grão-mestre do Grande Oriente. Não foi em um dia, como dizem alguns, mas em 2 meses, né? O que já é, para atingir a perfeição universal, já é bem razoável, né? E nesses 2 meses ele participou de alguns trabalhos maçons, de algumas reuniões, trabalhos, como dizem os maçons, e percebeu que ali era um espaço que tinha uma outra lógica de poder que não a lógica da soberania do monarca. Não era ele que mandava ali ele era um irmão, mesmo sendo grão-mestre, né? Então, paradoxalmente, ele vai fechar a maçonaria, né? O Dom Pedro... E logo depois, Logo né? depois, assim, 15 dias depois de ter chegado a grão-mestre, ele assina que os maçons têm um apelido. O apelido dele era Guatimozin. Guatimozin foi o último chefe indígena asteca que foi assassinado pelos espanhóis, o último imperador, entre aspas, asteca assassinado pelos espanhóis. Ele assumiu esse apelido indianista, né, ele com português, Guatimozin, e então ele, 15 dias depois de chegar a grão-mestre, ele proíbe os trabalhos do Grande Oriente. Então, essa ideia de que o Dom Pedro era maçom, ele tentou muito mais matar a maçonaria do que fazê-la progredir. Professor, o artigo que o senhor publicou na revista Nossa História é um capítulo do livro, vou mostrar o livro aqui, As Transformações dos Espaços Públicos, Imprensa, Atores Políticos e Sociedade na Cidade Imperial. Certo. Do que o senhor está falando no livro? É verdade, que esse artigo da revista Nossa História é uma síntese de um dos capítulos desse livro, um resumo, né, onde eu... Justamente nesse livro, mostra que o reino da crítica, né, e que os espaços públicos na época se transformaram bastante através da imprensa e das associações. Então, as associações e a imprensa foram aquilo que transformou a cena pública de modo mais intenso. E a maçonaria foi a principal dessas formas de associação, né, uma novidade política. Mesmo que a independência não trouxe uma transformação econômica ou social, trouxe uma mudança política e cultural muito forte. E essa mudança foi, sobretudo, através dessa nova cena pública que surgia, nova forma de se fazer política. E aí a imprensa e a maçonaria tiveram um papel destacado nesse momento. Professor, em que momento que a maçonaria deixou de ter tanta importância no cenário político nacional? A partir mesmo, quando ela é reprimida logo após a independência, ela já perde bastante força. E a partir daí, nos anos 1830, 40 em diante, quando ela reaparece com outras características, né? Embora muitos maçons sejam políticos, a maçonaria passa a ser muito mais um espaço de ajuda mútua do que propriamente de um corpo de intervenção política coletivo, né? Então, nesse sentido, ela perde a importância política, mas ganha importância social, né? Ela se espalha mais, tem um trabalho educativo, pedagógico, como mostra um dos artigos aí da revista Nossa História. A vinculação entre maçonaria e educação, né? E em educação, ela passa a ter, de alguma maneira, competir com o espaço da igreja, da religião, passa a ter uma atuação diferente, mas não tão política quanto na época da independência. Ela aumenta, mas ao mesmo tempo perde assim a visibilidade. Bom, professor, muito obrigada pela entrevista. Um prazer. A gente conversou com o professor Marco Morel, que é historiador, professor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele publicou um artigo sobre a maçonaria na revista Nossa História. E ele está lançando livro também, que chama As Transformações dos Espaços Públicos, Imprensa, Atores Políticos e Sociedade na Cidade Imperial. O artigo da revista Nossa História é um resumo de um capítulo do livro que trata da maçonaria. A você, muito obrigada pela atenção e até a próxima.